Por que esses craques floparam na seleção brasileira? Eu sou o maior defensor do Vinícius Júnior, mas na seleção ele tá devendo sim. Na seleção ele ainda não entrega nem perto do que ele entrega no Real Madrid. Não tá pronto para isso. Ah, mas no Real Madrid ele brilha. No Real Madrid tá num time que já é uma engrenagem que funciona, um time vitorioso com outros grandes jogadores. Seleção, não dá para achar que ele vai fazer o Ronaldinho Gaúcho. Quando a gente fala da seleção brasileira, a primeira coisa que vem à mente são momentos inesquecíveis, golaços e títulos que fizeram história. Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, craques que brilharam e levavam a amarelinha ao topo do mundo. Mas nem todo grande jogador conseguiu repetir esse sucesso com a seleção. Alguns foram ou são monstros pelos seus clubes, mas quando vestem a camisa da seleção, simplesmente não rendem o esperado. Bora falar de um dos maiores ídolos recentes da história do futebol brasileiro, Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Desde os tempos de Santos, já dava pra ver que o cara tinha faro de gol, mas foi no Flamengo que ele realmente virou lenda. Em 2019, ano mágico, o cara destruiu, foi decisivo na final da Libertadores contra o River Plate, meteu 2 gols e garantiu o título pro Mengão. Depois ainda levou o Brasileirão no embalo. Pro torcedor rubro-negro, o Gabigol é praticamente um herói, aquele jogador que sempre aparece na hora H e deixa sua marca. Mas e na seleção brasileira? Bom, aí a história já não é tão bonita assim. Ele foi convocado pela primeira vez em 2016, mas nunca conseguiu se firmar de verdade. Apesar de ter sido chamado nas eliminatórias, Copa América e outros torneios, Gabigol nunca virou titular absoluto. E também não brilhou como nos clubes. Em 18 jogos pela seleção, só fez 4 gols, muito abaixo do que costumava entregar no Flamengo. Um dos problemas? Concorrência pesada? Talvez. Neymar, Firmino, Gabriel Jesus, não era fácil garantir espaço. Além disso, o estilo dele, mais de camisa 9 e finalizador, nem sempre encaixou no jeito da seleção de jogar, que aposta num esquema mais fluido e coletivo. Gabigol até teve alguns bons momentos, mas nas competições importantes ficou devendo. Ele também tem um fator pressão. No Flamengo ele era o cara, a referência do time. A seleção precisa dividir os holofotes com outros craques. E talvez isso tenha pesado. No fim das contas, por mais talentoso que seja, Gabigol nunca conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho que tem nos clubes quando vestiu a amarelinha. Número 2. Lucas Moura. Comenta aí embaixo se você concorda comigo. Ele era outro exemplo de jogador com grande talento, mas não conseguiu se estabelecer na seleção brasileira. Quando ainda jogava pelo São Paulo, Lucas era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Sua velocidade impressionante, habilidade nos dribles e capacidade de chegar à linha de fundo com facilidade chamaram a atenção de clubes da Europa. Ele se transferiu para o Paris Saint-Germain, onde teve uma carreira sólida, antes de brilhar no Tottenham, especialmente na virada histórica contra o Ajax na Liga dos Campeões de 2019, onde fez um hat-trick épico e colocou os Spurs na final. Mas a história do Lucas Moura na seleção brasileira está longe de ser tão grandiosa. Apesar de suas boas atuações em clubes, Lucas nunca se firmou como peça-chave na seleção. Em 38 jogos, ele marcou apenas 4 gols, que é um número bem abaixo do esperado para um jogador de sua qualidade. A regularidade do Lucas, que o fez brilhar em grandes clubes, não foi traduzida para os jogos da seleção. Ele foi convocado para diversas competições, incluindo as Copas do Mundo de 2014 e de 2018. Além de participar de várias edições da Copa América. Mas apesar de seu talento, ele nunca conseguiu se destacar de forma constante em torneios importantes. A concorrência era forte, com Neymar, William, Felipe Coutinho e até Gabriel Jesus sendo opções no ataque. Isso fez com que Lucas Moura, em muitos momentos, ficasse em segundo plano. Em competições decisivas, ele não conseguiu fazer a diferença da forma que se esperava. O próprio Tite, que já foi técnico da seleção, mostrou que preferiu outros jogadores para a posição. A pressão de representar a seleção brasileira, somada à dificuldade de encontrar seu espaço no esquema de jogo do time, fez com que a trajetória de Lucas na seleção nunca tivesse o brilho que muitos imaginavam. Mas acontece. Felipe Coutinho, sem dúvida, um dos maiores e mais habilidosos da sua geração. Na minha humilde opinião, é o mais próximo que tivemos do Neymar nessa geração. Quando ainda jogava no Liverpool, o cara se destacou como um dos meio-campistas mais criativos e talentosos da Premier League. Sua habilidade com a bola nos pés, visão de jogo e capacidade de marcar gols de longa distância transformaram ele em um dos jogadores mais procurados do mundo. O Barcelona não hesitou em pagar uma fortuna para contar com ele em 2018. Mas o que se seguiu foi uma trajetória longe do que se esperava por um jogador desse calibre. Coutinho chegou à seleção brasileira em 2010 e desde então foi convocado várias vezes.
mas sua história com a camisa amarela é cheia de altos e baixos. Em 70 jogos pela seleção, Coutinho marcou 19 gols, um número respeitável, mas que está longe de refletir a consistência e genialidade que ele mostrou no Liverpool. Sua atuação na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, foi destacada por gols bonitos, mas também marcada pela eliminação nas quartas de final contra a Bélgica. A expectativa em torno do Coutinho na seleção nunca foi correspondida com performances de destaque em momentos decisivos em especial. Apesar de ter sido importante na conquista da Copa América de 2019, sempre faltou aquele brilho que consagrou ele em clubes. O maior problema foi a falta de regularidade em competições internacionais, principalmente em torneios como a Copa do Mundo e a Copa América. Isso foi um fator que impediu Coutinho de alcançar a grandeza com a camisa da seleção. Coutinho sempre foi um jogador talentoso, mas talvez a pressão e a cobrança de ser o 10 da seleção em uma geração com tantos outros craques tenha sido um fardo difícil de carregar. Sua história com a seleção brasileira é um enigma, um talento gigante que não conseguiu brilhar no palco internacional. O Vinícius Júnior é aquele jogador que todo mundo espera que assuma o protagonismo em uma seleção sem o Neymar. Atualmente, um dos maiores talentos do futebol mundial. Desde que ele chegou no Real Madrid, o jovem prodígio mostrou toda a sua habilidade, velocidade e técnica refinada. Seu desenvolvimento no clube espanhol foi impressionante, com atuações decisivas, como na Liga dos Campeões de 2022. Ele solidificou seu nome entre os melhores jogadores do mundo, mas sua trajetória com a seleção brasileira tem sido mais conturbada. Vinícius Júnior tem mostrado um desempenho promissor, mas ainda distante de ser uma certeza. Com 25 jogos e 2 gols pela seleção até o momento, o jovem ponta-esquerda ainda busca sua verdadeira chance de se destacar no time principal. Em competições importantes como as eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa América, ele ainda não conseguiu se firmar como uma peça essencial do time. Isso é surpreendente considerando sua capacidade de decidir jogos no Real Madrid. Ele não tem a desculpa de estar concorrendo por nenhuma vaga, porque se tem uma coisa que a seleção está carente é de atacantes. A pressão por entregar o desempenho esperado com a camisa amarela tem sido um desafio para o Vini, que ainda luta para se adaptar ao estilo de jogo na seleção. Ele tem a habilidade, o talento e a juventude a seu favor, mas ainda não conseguiu dar o passo final para se consolidar como uma estrela internacional. Alguns dizem que a única solução para o Vinícius na seleção seria se o Toni Kroos fosse brasileiro, e com esse ponto eu tenho que concordar. E por fim falamos de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores gênios que o futebol já viu. Nascido em Porto Alegre, o bruxo encantou o mundo com sua habilidade mágica, seus dribles desconcertantes e seu sorriso inconfundível. Sua carreira no Barcelona foi um espetáculo à parte, onde ele se tornou o melhor jogador do mundo e conquistou uma Champions League, além de fazer parte daquele elenco da seleção que ganhou a Copa do Mundo de 2002. Mas a relação do Ronaldinho com a seleção brasileira não foi tão linear quanto sua carreira no Barça. Apesar de ser uma das maiores estrelas da história do futebol, ele teve uma relação de altos e baixos com a seleção. Sua performance foi marcada por momentos de pura genialidade, mas também falta de consistência. Em 2002, quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo, Ronaldinho foi decisivo com sua cobrança magistral daquela falta contra a Inglaterra. Mas em outras edições, como as Copas de 2006 e 2000, ele não conseguiu ser o protagonista que todos esperavam. A seleção brasileira, com a cobrança imensa que envolve um nome como Pelé, nem sempre foi o melhor ambiente para o Ronaldinho, ou para qualquer jogador. A constante pressão para exercer o famoso jogo bonito com a camisa amarela acabou se tornando um fardo. Seus lampejos de genialidade eram seguidos por oscilações que dificultaram sua manutenção como peça central da seleção. Esses são só alguns exemplos claros de jogadores que, apesar do imenso talento que possuem, não conseguiram traduzir essa grandeza para a seleção brasileira de maneira constante. Cada um, à sua maneira, enfrentou desafios únicos que dificultaram sua adaptação ao time. A história de cada um desses jogadores é cheia de altos e baixos, mas o talento deles nunca foi dúvida. O futebol, como sabemos, é imprevisível, e quem sabe o que o futuro pode reservar para esses atletas na seleção? Pelo menos os que ainda estão em atividade. Talvez um dia a história deles seja reescrita com uma consagração internacional. Até lá, eles continuam brilhando nos clubes, mas a seleção brasileira segue aguardando o verdadeiro impacto desses craques. E você, o que acha? Esses jogadores têm o que é necessário para finalmente brilhar com a amarelinha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!